No vídeo de hoje queremos falar sobre pessoas que infelizmente nos deixaram recentemente. Cada uma delas fez um grande trabalho em sua área e deixou marcas importantes para a sociedade. Prestamos nossas condolências às famílias e lembramos com respeito a contribuição de cada um. Agora, vamos começar o nosso vídeo. Hoje, o senhor João Ferreira deixou este mundo aos 85 anos de vida. Um homem sábio, dedicado e humilde que viveu sua vida em silêncio, deixando seu legado para sempre na terra de sua terra, no pequeno povoado de Vila Santa Esperança, em Minas Gerais. João nasceu em uma família modesta, filho de Maria da Conceição e Manuel Ferreira, o sexto de 7 irmãos. Crescendo naquele pequeno povoado, aprendeu a valorizar o trabalho duro, a simplicidade e o respeito por todos. Aos 15 anos, ingressou na escola técnica do município, onde estudou agronomia e desenvolveu seu amor pela terra e pela natureza. Aos 25 anos, tornou-se professor de agricultura na própria escola que havia estudado. Foi neste período que ele conheceu a sua grande paixão, Maria Clara, com quem casou-se aos 30 anos e teve 3 filhos, Miguel, Ana e Carlos. Com ela, João viveu 53 anos de amor, união e trabalho em parceria. Em 1980, aos 41 anos, João fundou o Instituto Agrícola de Vila Santa Esperança, uma escola que ensinava agricultura orgânica e sustentável, tornando-se referência em toda a região. O Instituto foi reconhecido nacionalmente e internacionalmente, tendo formado mais de 5.000 alunos ao longo dos anos. João recebeu muitas homenagens pelo seu trabalho, entre elas a Ordem do Mérito Cultural em 2015, por 40 anos dedicados à educação e à defesa da terra e da natureza. Em 2018, o Instituto Agrícola de Vila Santa Esperança recebeu o Prêmio Jabuti na categoria Educação Ambiental, em reconhecimento ao trabalho inovador desenvolvido por João e sua equipe. João era um homem que gostava do silêncio, das plantas e da terra. A cada tarde, caminhava pela Rua Prata, acompanhado de seu cão, Marrom, olhando o céu e ficando pensativo. Ele também tinha uma paixão secreta: construir móveis artesanais. Sua oficina no quintal era seu paraíso, onde passava horas esculpindo madeira com acompanhamento do som do violão e das neblinas da manhã. Faleceu em sua casa, cercado de família, aos 85 anos. João Ferreira será lembrado sempre como um homem sábio, dedicado e humilde, que legou uma herança de amor pela terra, pela natureza e pelo trabalho duro para as futuras gerações. Ela faleceu ontem, em seu lar, rodeada de amor e carinho, após uma vida longa e cheia de conquistas. Maria Aparecida Alves da Silva nasceu em 29 de setembro de 1949, num pequeno povoado chamado Vale Verde, no interior do estado de São Paulo. Filha de humildes campeiros, aprendeu a valorizar o trabalho e a bondade desde pequena. Maria completou estudos primários na escola municipal de sua cidade e, aos 17 anos, ingressou como técnica de enfermagem em um hospital público da região. Lá descobriu seu verdadeiro chamado: ajudar os outros. Dedicou quase 50 anos da vida à profissão, tornando-se referência para todos que tiveram a sorte de trabalhar ao seu lado. Em 2005, recebeu a Ordem do Mérito Cultural por 20 anos de dedicação à cultura comunitária. Sua paixão pela vida e pelo serviço às pessoas mereceu o título de Médica do Povo. Em 2017, foi homenageada com o Prêmio Jabuti na categoria Vida e Trabalho, em reconhecimento aos seus esforços e dedicação à causa da saúde pública. Maria era mulher de fé e amor, sempre preocupada com a família e os mais próximos. Em 2018, sofreu o golpe do seu coração. Perdeu seu marido, um homem carinhoso e solícito que acompanhou toda a vida profissional de Maria. A tragédia lhe deixou frágil, mas não derrotada. No entanto, a sua saúde nunca se recuperou completamente e, em 2019, foi diagnosticado um câncer no pulmão. Lutou com valentia contra a doença até o último momento, sem perder a sonrisa e o carinho pelos outros.
Seu nome foi citado no telejornal da Globo como uma mulher que enfrenta o destino com coragem e força de espírito. Em seu quintal cultivava orquídeas raras e belas, cuidando delicadamente das plantas e as flores amarelas da primavera. Aos sábados, gostava de tocar violão junto com o filho, cantando canções antigas que lembravam a infância e os tempos de amor. Na biblioteca municipal montaram um painel em sua homenagem, onde as crianças podem ver uma mulher dedicada às artes, à vida e às pessoas. Maria Aparecida Alves da Silva será lembrada como a Mãe Teresa do nosso bairro, cujo olhar carinhoso e abraços quentes ainda vibram no coração de todos que conheceram. E agora, na casa tranquila onde viveu, o cheiro das ervas secas ainda se espalha pela sala, e o som da chuva batendo no telhado de zinco anuncia uma nova vida. Maria não mais estará entre nós, mas a sua alma, tão vibrante e viva, continua com nosso amor e carinho. Ao entrar na rua da sua casa, é possível sentir o sofrimento de quem perdeu uma mãe, uma irmã, uma amiga e uma benfeitora. Maria Aparecida Alves da Silva vive para sempre no coração das pessoas, em suas canções, em suas orquídeas e nas flores da vida. Ela lembrada pela atitude valente de enfrentar a vida e a morte com amor e respeito. Um gesto tão simples como tocar violão se transformou em um legado para a geração futura, que _start assista. Uma mulher dedicada ao serviço e aos outros. E assim, Maria Aparecida Alves da Silva continua vivendo em nossas almas e na história de sua vida, uma testemunha do amor, da caridade e da dedicação aos mais necessitados. Ela será sempre lembrada com afeição e respeito pela comunidade que a amou e cujos corações ela abalou com seu carisma e bondade. E é assim que a história de Maria vive para sempre, como um olhar amoroso na janela do futuro, sempre presente e indelével. Selton Mello, um caminhar no céu da interpretação. O Brasil despertou, naquela manhã de outubro, com uma mensagem do céu. Nas páginas do jornal, em enormes letras negrocin e _start assistantas, anunciava-se a chegada de um novo astro, Selton Mello. Um nome que, desde então, vem iluminando o panorama artístico brasileiro como uma estrela a pé na tela do céu, brilhando e deslumbrando a cada passo. O destino escolheu seus caminhos desde a infância. A vida de Selton foi um longo e sinuoso percurso através das ruas de São Paulo, onde, em meio às sombras e ao esplendor da metrópole, nasceu seu amor pela arte dramática. Em cada encruzilhada, ele encontrou uma nova paixão, um novo desafio. Cresceu entre as cores do futebol e a música de Tom Jobim, em um ambiente onde o teatro era mais que um passatempo, era vida. Ele se ergueu como um guia no labirinto das artes cênicas, sendo apontado como uma referência inata no meio da indústria cinematográfica brasileira. A versatilidade e profundidade interpretativa de Selton transformaram-se em marcas registradas, sendo cada personagem um mosaico colorido de suas emoções, sonhos e paixões. O ator é reconhecido por sua capacidade de se imiscer em seus papéis, fazendo com que a humanidade ressuscite na tela. Seu talento transcende os limites da interpretação, trazendo uma profundidade que vibra o coração do espectador. É como se ele fosse um canal que recebe e transmite as emoções de cada personagem, fazendo com que a vida de cada um nos toque na alma. A versatilidade de Selton Mello é uma ponte entre o drama e a comédia, tornando-se um dos poucos atores capazes de explorar ambos os mundos. Seu domínio da interpretação é tão grande que ele consegue deslizar do papel dramático mais profundo para uma personagem cômica, sem perder a essência humana de cada um. Na arena do cinema e televisão brasileira, Selton Mello é um dos nomes mais celebrados, reconhecidos por seu talento e dedicação. Ele vem desafiando limites desde sua estreia, e suas performances continuam a conquistar corações e espíritos em todo o país. Seu caminhar no céu da interpretação é um testamento à força de seu talento, uma homenagem à sua paixão pela arte do ator. Selton Mello, uma luz que brilha na tela do Brasil, um astro que continua a deslumbrar e inspirar gerações de artistas, transformando cada personagem em uma história única e memorável. Um caminhar no céu da interpretação, uma jornada eterna marcada pelo amor pela arte dramática. Em Passos, onde o sol se abraça à terra com um carinho feito Brasil, nasceu Selton Mello, uma espécie de sonho engrossado em carne e sangue.
Nascido numa casa onde a simplicidade era um tesouro e a cultura o alimento mais precioso, ele recebeu o primeiro abraço do amor e da criatividade antes mesmo de nascer do ventre materno. Aquele canto rural, onde as colinas se acariciam com os céus e a terra cantava em silêncios dourados, foi testemunha da germinação de um talento tão singular quanto deslumbrante. Desde pequeno, Selton mostrou uma paixão insaciável por expressar o mundo através das artes. Ele era como um menino arco-íris que, em sua fase mais frágil, já se esforçava para deslumiar o mundo. No meio de um lar tão acolhedor quanto uma canção, Selton começou a andar sobre a ponte que o ligaria às artes. Com um incentivo familiar como a água para seu crescimento, ele deslizava sobre as telas do palco, escrevendo suas próprias histórias e encantando seus parentes com sua imaginação fértil. A casa era uma escola de vida, um laboratório onde a criatividade foi ensinada e cultivada. Selton Mello é mais do que um nome, é um poema escrito na vida real. Ele é o testemunho vibrante da força que surge quando a natureza e o amor se juntam para alimentar uma criança. E é exatamente isso, o sonho de uma infância em Passos, onde a simpleza foi a alma-mãe do talento e onde o amor cercou o menino como as colinas cercam as terras mineiras. E assim, nascia um ator, mas também um poeta, um pintor, um músico, um criador de mundos em constante renascimento. E foi aquele lugar, aquela terra feita de sol e colinas, que ofereceu o primeiro abraço ao menino que, mais tarde, encantaria todo o país com sua arte. E é por isso que Selton Mello é uma lenda vivente da nossa cultura, um testemunho vivo do poder da criatividade e do amor que nasce em Passos. No fervoroso calor do Rio de Janeiro, a vida se abriu para Selton Mello como uma sinfonia vibrante, onde a luz irradiava o encanto da magia da atuação. Aquele jovem, cheio de esperança e sonhos grandiosos, carregou em sua mente a promessa do maravilhoso, puxando para si o destino com força e coragem. A cidade do Grande Rio, com seus terreiros ritmados pela batucada, envolvia-o em um abraço feito de samba e fervor, enquanto os arcos do leme brilhavam no sol da tarde como um convite para que o mundo se abrisse aos seus pés. Ele, com seu olhar intenso e expressivo, percorria as ruas em busca de novos horizontes, sempre à procura do que lhe falta, como se tudo fosse uma cena de um filme. Com o mar brilhante e o lagoa no fundo, a vida se tornou um palco para suas interpretações, onde os olhares ficavam presos às lentas mudanças do tempo. Mesmo em momentos difíceis, quando as portas não abriam e o futuro parecia incerto, ele se aferriu à sua vocação com firmeza. Aquele jeito de olhar para além dos limites, de ver beirada a distância aquela ilusão chamada êxito, foi o que o sustentava e levava ao encontro de novas oportunidades. E então, com a força do mar em seu coração, Selton Mello se transformou em um astro da vida artística brasileira. Sua presença era como a luz do sol nas nuvens, uma chama que ardeu intensamente, despertando em todos o respeito e a admiração. Era assim que ele conquistava o coração do público, com sua sensibilidade de ouvir as almas, de entender os silêncios, de ver além das palavras. E a cada interpretação, ele se derrubava no chão, sumido em uma espécie de transe, vivendo intensamente a vida e o amor e a paixão de seus personagens. E que linda foi essa jornada, aquela troca constante entre a vida e a arte, entre o sonho e a realidade, onde os papéis se fundiam com a alma de Selton Mello, transformando-se em um mistério vivo, enquanto ele buscava sempre mais, querendo mais e dando tudo para ser mais. E assim, no coração do Rio, naquele maravilhoso mundo do cinema brasileiro, Selton Mello se consagrou como um herói, uma luz, um sonho vivo que navega pelo mar da vida e deixou seus rastros em nossos corações. E, como dizia o poeta, é a vida. É a vida. Selton Mello, um nome que resplendeu no firmamento da arte brasileira como uma estrela fuga, cuja luz chega aos céus mais distantes. A vida adulta desse ator e diretor foi um caminho pavimentado por conquistas e desafios, empenho e paixão, que transformaram-se em estrelas que iluminam o panorama audiovisual brasileiro. O céu de ouro da televisão, a paleta vibrante do cinema, as sombrias alvenarias das séries. Todos os terrenos foram explorados por essa mente criativa que não se contentou em refletir a realidade, mas também a transformou. Selton Mello foi um artista que, como uma pintura impressionista, deu vida às cores da sua terra, às suas sombras e seus solares, e com isso consagrou-se no coração do país. Como o Alto da Compadecida, ele viveu a vida dos outros, empatizando e sentindo o que era necessário para dar vida aos personagens que encarnou,
como se fossem seus próprios filhos. E foi nesta espécie de teatro do mundo real, desse palco chamado vida, que ele mostrou-se um mestre. Mas também foi cineasta, dono de uma mirada única e singular, que conseguiu captar a essência brasileira em cada um dos seus filmes. O Palhaço, por exemplo, foi uma homenagem ao espetáculo do circo, mas também às dificuldades da vida, as lutas ocultas detrás dos sorrisos e das máscaras que usamos todos nós. E a clara e respeitada voz de um símbolo da qualidade, uma espécie de sinais luminosos no horizonte do audiovisual brasileiro. A autenticidade artística sempre equilibrada com a popularidade, como uma balança delicadamente colocada por ele mesmo. E assim, Selton Mello se consagrou em nossos corações e mentes, deixando um legado que continua iluminando o caminho dos artistas que vêm nas gerações, uma estrela que nos lembra que a arte é a essência mesma da vida brasileira. Selton Mello, o sol brilhante que iluminou o firmamento da arte brasileira, deixa para a posteridade uma legação viva e vibrante, um testamento à força transformadora da criatividade e da coragem de se reinventar. Um homem que elevou o cinema e a televisão ao patamar mais alto do refinamento, sem esquecer o contato com o público popular, uma espécie de ponte entre mundos, entre a arte elitista e a cultura pop. Sua vida foi um poema, um sonho concretizado em cena, um olhar penetrante que revelou o esplendor da humanidade brasileira, com seus sonhos, paixões e dilemas. Em suas performances, ele desgarrava o coração do espectador, emocionando-o com a intensidade de seu trabalho, com a dedicação à arte da atuação. Era como se Selton tivesse sido escolhido pela vida para ser um contador de histórias apaixonado, uma espécie de bardo que pisotou na realidade com o poder das palavras e dos gestos. E suas performances eram como rituais que reuniam o público em um círculo fechado de solidariedade e empatia, onde todos se diziam presentes nas histórias vividas pelo artista. Sua sensibilidade era uma marca profunda, uma impronta que marcou a cultura brasileira, transformando-a com o toque do seu talento. Era como se Selton tivesse sido um pintor que desenhava no céu da vida, deixando marcas duráveis, indeléveis, que inspirariam novas gerações a acreditarem na transformação, na coragem de se reinventar e no poder do amor pela arte. E sua memória vive em cada página do cinema brasileiro, em cada quadro da televisão, em cada canção que lembra o amor, a dor e a vida. Será lembrado como um intérprete intenso, como um criador que conseguiu deixar marcas profundas na cultura do Brasil, como uma luz que nunca mais será esquecida, como uma alma eterna que continua inspirando.